Nosso estudo de hoje é a lição 3 do livro da Esperança, que tem como título Na Construção do Futuro. Começa com o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E capítulo 2, texto 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença balda, de certeza absoluta, de onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros o bastante para compreender a verdade. Agora vem o texto. Esperavas pelos irmãos no caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te muitas vezes em amargoso desalento porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde, que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais desvisando os companheiros infinitamente mais desditosos, a lhes suplicarem auxílio nas vascas de aflição. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna, habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório, abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciono os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências, que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores, que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade, foram vítimas da ilusão, que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atender às tarefas que realizam. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Que frase maravilhosa essa frase final. Que frase maravilhosa. O objetivo do Emmanuel com esse estudo de hoje: mostrar que a gente é inserido numa família, num determinado contexto social, e a gente faz naturalmente as nossas amizades, além de ter o nosso carinho dos parentes mais próximos. Mas quando a gente começa a despertar para as coisas do Cristo, o que acontece? A maioria das pessoas que a gente admira, que a gente ama, não nos acompanha. Elas não estão preparadas ainda para isso. Vão ter o momento dela. Cada um vai ter o seu momento. Cada fruta tem o seu momento de amadurecer. E ele vem falar para a gente o seguinte: ó, uma pessoa que tarda a vir, ela não pode ser esse amargoso desalento, como diz aqui nas palavras de Emmanuel, né? A gente tem que começar a entender a etapa que cada um vive. Fala assim, né? Ele vem falar de pessoas que ainda estão presas ao materialismo, pessoas que estão presas às vaidades, pessoas que ainda estão se embriagando do poder, da autoridade, pessoas que confundem o amor com o egoísmo e se apaixonam, né, e querem escravizar as pessoas do ponto de vista dela. Vem falar de várias pessoas que são os personagens que estão convivendo com a gente, que a gente ainda traz um pouquinho deles dentro da gente ainda. Até Emmanuel faz questão de dizer aqui no final, né, que ele fala para a gente que estamos muito distantes ainda da sublimação necessária, mas a gente não pode se entregar de forma alguma a desânimo ou deserção por conta disso. E a gente vai perceber também uma coisa, gente, se a gente parar para ver na história do cristianismo e na história do homem mesmo, isso aconteceu em todas as épocas e vai continuar acontecendo em todas as épocas, enquanto esse mundo for um mundo expiatório igual ao nosso, um mundo de expiações e provas. Porque num mundo como o nosso, a gente sabe qual é a característica maior? É
preponderância do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Então não tem como a gente fugir de uma regra como essa. As pessoas não vão entender a gente, cada um vai se achar ali no ponto de vista, né? Que ele que está certo ou não, vai procurar justificar suas atitudes e seus gostos por aquilo que sentem mais afinidade, e vão olhar para a gente e falar, mas estão se tornando fanáticos, estão estudando demais, e estão começando a se entregar aos trabalhos, e vão achar uma coisa diferente, de maneira que nem o próprio Chico Xavier, isso é uma coisa que ele revelou para a gente, né, que o Chico Xavier ele teve um momento na vida dele que ele conheceu o Valdo Vieira. E quando ele conheceu o Valdo Vieira, ele chegou a psicografar livros em que o capítulo ímpar era escrito numa cidade, em Uberaba, e o outro capítulo par em Pedro Leopoldo. Um escrito pelo Chico, outro escrito pelo Valdo Vieira, mas ambos através do espírito André Luiz. Quer dizer, ambos, pai e filho de encarnações passadas, estavam aqui, dessa vez como médium. E chega um determinado momento que o Valdo Vieira ele fala que não é espírita e não vai mais seguir aquilo ali, não quer saber. E o Chico, ele é claro, a gente tem sentimento, a gente tem coração. Ele chora naquele momento. Mas chora consolado pelo Emmanuel, falando, cada um tem o seu momento. Quantas vezes também não se chorou por você também? Você está tendo o seu momento agora. Aproveita esse momento, mas vamos respeitar o momento de cada um. Vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos cumprir a nossa missão. Isso não pode ser motivo nem de desânimo e muito menos de deserção. Deserção é a frase do Emmanuel que mais toca a gente profundamente, fala assim, jamais escoremos-nos na ideia de imperfeição para fugir das tarefas que a gente tem a fazer. Eu vou fugir porque eu sou imperfeito? Jamais. Começou a fazer? Vamos fazer agora até onde der. Até mesmo tarefas como essa, né, que a gente perde só 10 minutos por dia para poder estar fazendo uma leitura e uma interpretação. Não, a luz se acende e se leva adiante. E não existe aquele interesse em ter essa publicidade, nada disso, nada disso. Aqui é simplesmente fazer um estudo, uma reflexão aqui que, se for aproveitado por mais uma pessoa, já ajudou bastante, né? E tocar o trabalho principalmente com o que diz respeito à disciplina, porque a gente, disciplinando, a gente já está fazendo sempre. Poxa, o sonho nosso agora é que a gente consiga levar até o final da nossa encarnação um trabalho parecido com esse, já que a gente tem essa facilidade, esses instrumentos todos aqui à nossa disposição, né, de estar publicando vídeo, a gente consiga. Então é dessa maneira. Agora, acontece algumas coisas, parentes que não compreendem, parentes que somem. Eu vivi agora a experiência também de ter um amigo que, sem nem eu ter dado um motivo, assim, né, ele se disse magoado comigo e se afastou de mim. Aí fui ver qual é o motivo. Por que o motivo? Porque ele acha que eu dei atenção a uma pessoa que ele tem uma antipatia para aquela pessoa. Foi esse o motivo. Eu não gosto da pessoa, então eu não quero que meus amigos se relacionem com aquela pessoa também. Foi esse o motivo. E eu tenho que respeitar, tenho que dar tempo ao tempo, tenho que entender que, né, ele tem um momento dele também. Agora, poder mostrar para ele que, ó, aqui dentro de mim, ele continua sendo uma pessoa querida. E é isso que eu quero mostrar para ele. Vai ser sempre um amigo, uma pessoa querida aqui. A gente vai viver esse tipo de situações, sim. A gente vai encontrar as pessoas, todas elas vivendo provas difíceis, provas complicadas. E chega um momento que parece que a gente se sente sozinho mesmo. Não tem jeito. A gente vai ver, ó, o Cristo teve um momento que ele se sentiu sozinho, né? Mas está falando, fazendo comparação com Cristo? Não, estou falando que todo mundo que vai abraçar uma tarefa que seja assim, em prol, né, de uma coisa maior, vai viver essa situação, porque o mundo mesmo está querendo entretenimento, está querendo entorpecer o corpo, entorpecendo o corpo, está entorpecendo também a mente, o espírito também, né? Mas está querendo aproveitar os prazeres da matéria. E nós não estamos proibidos de viver os prazeres da matéria, mas chega um momento que a gente só sabe que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diz o Paulo, né? E que a gente tem que viver como homem do mundo mesmo, como diz até no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas lembrando o tempo todo de honrar a Deus, agradecendo pelas oportunidades e não ferir as pessoas que estão convivendo com a gente. Respeitar o livre-arbítrio e o momento de cada um é também você não ferir essas pessoas. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.